Videobook do livro, Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Kai Hermann e Horst Rieck. Título original, Wir Kinder von Bahnhof Zoo. Tradução de Maria Celeste Marcondes. Círculo do livro. Digitalizado, revisado e formatado por Susana Cap. Quando discutíamos em aula nacional. Socialismo, tinha sentimentos muito ambíguos. Por um lado, estava profundamente chocada por todas aquelas atrocidades. Pensar que seres humanos eram capazes daquilo. Mas, por outro lado, pensava que outrora existiam coisas nas quais as pessoas acreditavam. Um dia eu mesma falei em plena aula. De certo ponto de vista, eu gostaria de ter vivido no período nazista. Pelo menos, os jovens sabiam onde estavam, tinham um ideal. Acho melhor para um jovem se enganar de ideal do que não ter nenhum. Não estava falando sério, mas havia um pouco de verdade nisso. Mesmo no interior, os jovens se lançavam em qualquer tipo de viagem por estarem de tal forma insatisfeitos com a imagem de vida oferecida pelos adultos. O meu pequeno vilarejo não foi poupado pela violência. Batíamos em vez de amortecer os golpes. O movimento punk, que chegou a Berlim com 2 anos de atraso, fez alguns adeptos nos dois sexos. Sempre me escandalizou considerarem o punk uma viagem sensacional. Não passava de pura brutalidade. Mesmo a sua música não tinha nenhuma criatividade, não passava de um bum bum bum. Tenho um amigo que se tornou punk. Era realmente um cara com quem se podia conversar até o dia em que começou a andar por aí com um alfinete espetado no rosto e um cacetete no bolso. Um belo dia, uma senhora brigou com ele no boteco do vilarejo. Ele quebrou 2 cadeiras em sua cabeça e enfiou-lhe uma garrafa quebrada na barriga. No hospital, foi salva por um tris. O pior, para mim, era a dureza das relações entre os rapazes e moças. Falavam um monte de besteiras sobre a emancipação e a libertação da mulher. Acho que nunca os rapazes trataram as meninas com tanta brutalidade. Podia-se dizer que mostravam toda a sua grosseria. Sedentos de poder e de sucesso, eles os iam procurar junto às mulheres, pois não podiam encontrá-los em outra parte. A maior parte dos caras que frequentavam as discotecas do meu vilarejo me causavam um verdadeiro terror. Talvez pelo fato de eu ser um pouco diferente das outras garotas, eles estavam o tempo todo atrás de mim. Aqueles assobios, então, minha cara, vamos dar uma volta, me irritavam mais do que as manias dos clientes da Kurfürstenstrasse. Eles, pelo menos, quando faziam sinais do volante de seus carros, ainda nos davam um sorriso. Mas esses chefões de vilarejo nem isso faziam. Acho que a maior parte dos clientes eram melhores e mesmo mais carinhosos do que esses carinhas com suas garotas. Eles queriam meter sem falar uma palavra ou fazer um gesto amável, sem a menor manifestação de ternura e, é claro, nunca lhes ocorrerá a ideia de pagar por isso. Isso me enojava de tal forma que não suportava mais que um rapaz me tocasse. Todas essas histórias de paquera me pareciam uma nojeira, porque um rapaz se arrogava, automaticamente, o direito de, no máximo, na segunda vez que saía com uma menina, começar a boliná-la. E a menina deixava, mesmo que não tivesse vontade. Simplesmente, era a regra do jogo. E ela tinha muito medo que o tipo a deixasse e contasse aos outros, em caso de recusa, era uma idiota frígida. Eu não aceitava. Mesmo quando gostava muito de um rapaz e tinha vontade de sair com ele, começava pondo os pingos nos is, não tente me tocar. Se deve haver algo entre nós, sou eu quem toma as iniciativas. Mas havia 6 meses, desde que havia deixado Berlim, que não transava. Quando o rapaz queria trepar comigo, eu sempre rompia. Isso também, é claro, fazia parte da fatura a pagar pelo meu passado. Era difícil considerar a prostituição um efeito secundário, inevitável, da droga, não afetando o meu verdadeiro eu,
pois isso afetou a minha relação com os rapazes. Tinha a impressão, muitas vezes, ao ver o comportamento dos caras, de que eles queriam explorar-me mais uma vez. Tentei fazer com que as meninas de minha classe aproveitassem minha experiência com os homens, sem poder dizer exatamente como a adquirira. Mas minha mensagem nunca foi entendida de fato. É certo que me tornei, na minha sala, uma espécie de senhora correio sentimental, a quem elas vinham contar todos os seus problemas com os rapazes e pedir conselhos. Elas sentiram que eu tinha maior experiência, mas não pude fazê-las compreender o que gostaria verdadeiramente de dizer. A maior parte daquelas meninas vivia somente para os rapazes e aceitava passivamente a insensibilidade, a crueldade das suas relações com eles. Se um tipo deixava sua garota e saía com outra, elas não criticavam o cara, mas sua nova namorada. Ela era a puta, a imunda e outras coisas mais. Frequentemente, os caras mais brutos eram os mais admirados. Tudo isso eu só compreendi durante a viagem de nossa classe ao Palatina. Estávamos alojados perto de uma discoteca, e a maior parte das meninas queria ir lá desde a primeira noite. Quando voltavam, elas não paravam de falar de uns caras barulhentos com máquinas terríveis, motoqueiros. Os motoqueiros, para elas, eram deuses. Fui dar uma olhadinha na famosa discoteca. A coisa era simples, os tipos das redondezas chegavam com suas mobiletes, motos e carros, para paquerar as meninas em excursão escolar. Tentei explicar às meninas da minha classe que aqueles caras só queriam explorá-las. Não valeu a pena. Ao menos uma hora antes da abertura da discoteca, eis as meninas em posição diante do espelho, se maquilando e enrolando os cabelos. Depois elas não ousavam mais se mexer, de medo de estragar seu belo penteado. Diante do espelho elas perdiam toda a personalidade. Elas não eram nada mais que sua própria máscara, encarregadas de agradar aos cavalheiros de muita potência. Ficava louca ao ver aquilo. Eu também, há bem pouco tempo, me maquilava e me fantasiava para agradar aos caras, primeiro aos fumantes de maconha e em seguida, aos viciados. Eu também estava desprovida de minha personalidade por não ser mais a drogada. Durante a viagem só se falava daqueles miseráveis paqueradores. No entanto, a maior parte das meninas tinha namoradinho em casa. Elke, que dividia o quarto comigo, até passou a primeira noite escrevendo para o seu. No dia seguinte, ela foi à discoteca e voltou toda deprimida. Ela me contou que um cara tinha passado a mão nela. Acho que foi só para mostrar às outras que um daqueles caras terríveis tinham se interessado por ela. Atormentada pelo remorso, ela chorava como uma Madalena arrependida, mas na verdade acreditava estar apaixonada pelo motoqueiro. Seu namoradinho ainda não tinha moto. Na noite seguinte, ela estava na fossa, totalmente arrasada, e chorou a noite toda. Aquele cara havia perguntado a uma outra menina da classe: "Fala pra mim, aquela menina trepa?" Para uma outra menina, Rose, foi catastrófico. Um professor a surpreendeu quando estava trepando, num carro. A infeliz estava completamente bêbada, pois o cara tinha feito beber Cuba Libre aos montes. Rose era virgem. E agora, é claro, estava em plena depressão. As outras meninas convocaram uma assembleia geral para decidir que castigo aplicar. A sua volta para casa foi pedida por unanimidade. Não pensaram um só instante em censurar o cara que a tinha feito beber e depois a tinha, mais ou menos, violentado. Fui a única a votar contra. Tudo o que elas conseguiram entender foi que, por causa dessa história, nossos professores nos proibiram de ir à discoteca. Aquela falta total de solidariedade entre as meninas me enojava. Desde que se tratasse de problemas com rapazes, os laços de amizade eram esquecidos. Exatamente como entre mim, Babsi e Stella, quando se tratava de heroína. Apesar de tudo, estava decidida a me acomodar com o mundo tal qual ele é.
não pensava mais em me mandar. Sabia muito bem que isso significaria ir buscar novamente refúgio na droga. O que, percebia cada vez mais claramente, não era uma solução. Pensava que devia haver um meio-termo entre fugir dessa sociedade podre e me adaptar totalmente. Encontrei um apoio, um amigo. Ele me trouxe uma grande serenidade. Com ele podia-se falar. Ele sempre sabia colocar as coisas no devido lugar. Era capaz de sonhar, mas também era prático. Ele também pensava que alguma coisa estava podre. Achava que batalhando poderíamos um dia recuperar, por assim dizer, a sociedade. Pretendia trabalhar no comércio, se encher de dinheiro. Depois, compraria uma casa de madeira no Canadá, em plena floresta, e seria lá que viveria. Detlef também sonhava com o Canadá. Meu amigo era ginasiano e me passou seu gosto pelos estudos. Percebi que mesmo os cursos complementares poderiam dar-me algumas coisas se eu trabalhasse por mim mesma e não pelas notas. Comecei a ler muito. Sem critério. Werther, de Goethe, já as obras do escritor da Alemanha Oriental, Plenzdorf, livros de Hermann Hesse, principalmente, de Erich Fromm. Seu livro A Arte de Amar tornará-se a minha Bíblia. De tanto reler páginas inteiras, acabei decorando-as, copiei também passagens para pendurar sobre a minha cama. Esse Fromm é um cara legal, um espírito extraordinariamente penetrante. Se aplicássemos suas ideias, a vida deveria ter um sentido. Aguentaríamos a barra. Mas era muito difícil observar estas regras de vida, pois os outros não as conheciam. Gostaria de perguntar a Erich Fromm como ele faz para viver segundo seus princípios em nosso mundo. Eu, em todo caso, constatei que, quando queremos nos servir deles para enfrentar a realidade, nunca funcionam. Seja lá o que for, esse livro deveria ser leitura obrigatória em todas as escolas. Eu acho. Mas nem sequer ousava falar em aula, pois os outros pediriam a minha cabeça com gozações. Uma vez eu o abri durante a aula. Pensava encontrar aí uma resposta ao problema que acabava de ser levantado. O professor olhou o título do livro e imediatamente o confiscou. Quando fui reclamá-lo, após as aulas, ele recusou, dizendo-me: a senhorita lê obras pornográficas durante as aulas. No duro. O nome Fromm não lhe sugeria nada, e como esse título, A Arte de Amar, não poderia ser outra coisa que pornografia, forçosamente, a pequena puta drogada trouxera literatura pornográfica para corromper os alunos. No dia seguinte, ele me devolveu o livro, elogiando-o. No entanto, era melhor não levá-lo à escola, pois o título se prestava a confusões. Tive aborrecimentos muito mais graves, com o diretor. Era uma cara que não tinha confiança em si. Mais um frustrado. Apesar das suas funções, ele não tinha nenhuma autoridade. Então, tentava compensar conduzindo-nos com rigor. Quando tínhamos aula na primeira hora com ele, o dito cujo nos fazia cantar e fazer ginástica. Para nos enquadrar. A única maneira de ter boa nota com ele era repetir exatamente o que ele dizia. Ele era também professor de música. Um dia quis nos agradar e nos falou da música que nos interessava. Não parava de falar do jazz de hoje. Eu realmente não compreendia o que ele queria dizer com isso. Talvez a música pop? Perguntei, o que quer dizer com jazz de hoje? O pop e o rock são muito diferentes do jazz. Acho que não percebi o que tinha feito. Nem imaginava as consequências das minhas palavras. O diretor ficou fulo de raiva e me expulsou da classe, gritando como um condenado. Antes mesmo de fechar a porta, tentei me desculpar, temo que tenhamos nos compreendido mal, então ele me chamou. Mas eu não queria perder a parada e passei o resto da aula no corredor. Mas não perdi totalmente o controle sobre mim mesma, não me mandei. No final daquela manhã,
convocação ao escritório do diretor. Ele tinha um dossiê na mão. O meu, é claro. Ele o folheava e fingia ler. Depois ele disse que ali não era Berlim. Ele me havia concedido hospitalidade na sua escola e me pedia para que agisse bem, em consideração à sua boa vontade. Levando em conta as circunstâncias, ele tinha direito de me mandar embora de um dia para o outro. Com essa, perdi completamente o rumo. Não queria mais voltar à escola. Estava sem forças para enfrentar a situação. Era muito para mim que coisas tão pouco graves fossem suficientes para me desorientar. Eu me fechei como uma ostra. Antes, em parte sob influência de meu amigo, tinha prometido a mim mesma trabalhar bem para tentar, apesar das dificuldades que tínhamos que enfrentar quando saíamos de um curso complementar, voltar ao colegial e preparar meu vestibular. Não o faria mais. Sabia que não conseguiria nunca. Precisaria passar por exames psicológicos, obter uma autorização especial do inspetor da academia, etc. Sabia muito bem que meu dossiê iria me preceder. Restava-me meu amigo, aquele rapaz tão razoável. E depois, pouco a pouco, relacionei-me com os jovens do vilarejo. Pessoas muito diferentes de mim, mas muito simpáticas. No geral, eles estavam melhor consigo mesmos que os jovens do vilarejo vizinho. Formavam uma verdadeira comunidade. Tinham até seu próprio clube. Um clube sem paqueradores. Ali ainda reinava certa ordem à moda antiga. Bem, às vezes os rapazes bebiam muito. A maior parte dos rapazes e meninas me aceitaram apesar de eu ser muito diferente deles. Acreditei, durante certo tempo, que poderia tornar-me um deles ou como meu amigo. Mas isso não durou muito. Rompi com o cara quando, depois de muito tempo, ele quis dormir comigo. Não podia. Não podia dormir com ninguém, a não ser Detlef. Nem pensava. Ainda o amava. Pensava muito nele, mesmo que me esforçasse para não fazê-lo. Às vezes eu lhe escrevia para o endereço de Rolf. Mas era bastante sensata para nunca enviar a carta. Soube que ele estava de novo em Cana. Stella também. Encontrei alguns jovens das redondezas pelos quais me sentia particularmente atraída. Podia falar-lhes livremente dos meus problemas. Junto a eles eu me sentia respeitada e não tinha medo de que eles descobrissem o meu passado. Eles tinham mais ou menos as mesmas ideias que eu sobre o mundo. Era inútil representar o papel de se adaptar, estávamos na mesma onda. Entretanto, no início tentei guardar minhas distâncias porque todos, mais ou menos, mexiam com droga. Minha mãe, minha tia e eu pensávamos que ali a droga fosse desconhecida. Pelo menos as drogas pesadas. Quando a imprensa falava de heroína, isso era sempre em Berlim e, no máximo, em Frankfurt. Aliás, eu estava convencida de ser a única ex-viciada num raio de 100 léguas. Na primeira vez que saí para fazer compras com a minha tia, me desenganei. Era o início de 1978. Fomos fazer compras em Norderstedt, uma cidade planejada, uma espécie de cidade dormitório no subúrbio de Hamburgo. Como sempre, primeiro percebi os caras com um ar desligado. Perguntei a mim mesma, eles fumam, se picam ou são simplesmente estudantes? Entramos em um bar. Um grupo de estrangeiros sujos estava sentado a uma mesa. 2 deles se levantaram bruscamente e foram sentar-se à outra mesa. Não entendi por quê, mas senti imediatamente no ar tráfico de heroína. Disse à minha tia que queria sair daquele bar sem lhe dar explicações. 100 metros mais longe, diante de uma boutique de jeans, aterrissamos em plena cena. Localizei imediatamente os viciados. Imaginei que eles me haviam reconhecido, eles reconheceram a drogada. Fiquei apavorada.
Peguei minha tia pelo braço e disse-lhe que precisávamos sair dali imediatamente. Ela desconfiou de alguma coisa e tentou me acalmar. Você não tem nada mais a ver com isso. Eu lhe disse, eu ainda não sou capaz de enfrentar isso. Mal cheguei a casa, troquei de roupa e tirei a maquilagem. Nunca mais pus minhas botas de salto alto. Desde então, tentei assemelhar-me, ao menos fisicamente, às meninas de minha classe. Mas, no clube, ficava cada vez mais em companhia de pessoas que fumavam maconha e voavam. Uma vez fumei maconha e outra encontrei pretexto para recusar. Depois, entrei numa turma formidável. Jovens dos vilarejos vizinhos, quase todos aprendizes, que tinham muitas coisas na cabeça. Pessoas que pensavam e que se questionavam. Quando discutia com eles, isso me trazia alguma coisa e, principalmente, eles não eram nem brutos nem agressivos. Havia um ambiente muito tranquilo naquela turma. Um dia fiz uma pergunta idiota: por que sempre esta necessidade de voar um pouco? Eles me responderam: é evidente, é preciso se desligar de toda a merda da jornada. Todos eles eram muito frustrados em seu trabalho. Com exceção de um, ele era sindicalista e encarregado em sua empresa dos problemas dos jovens trabalhadores. Encontrava um sentido no que fazia em toda a jornada. A maior parte do tempo não tinha necessidade de maconha para se sentir bem. Ele se contentava em beber alguns goles de vinho tinto. Os outros saíam sempre tão frustrados e agressivos de seu trabalho, que ele lhes parecia totalmente destituído de sentido. Eles falavam o tempo todo em deixá-lo. Quando nos encontrávamos, sempre havia um para contar suas confusões com o mestre de aprendizado ou um outro problema qualquer. Os outros então lhes diziam: não pensemos mais no trabalho. A noite só começava de verdade quando o baseado começava a circular. Por outro lado, tinha mais chance que eles. Às vezes, meu trabalho escolar me agradava. Mas estávamos no mesmo barco. Eu também não sabia para que aquilo tudo ia servir. Para que serviria todo aquele estresse? Agora eu havia compreendido que não poderia fazer meu vestibular, nem mesmo conseguiria meu diploma. Além disso, eu me dei conta de que, mesmo com um excelente título de conclusão da escolaridade, uma ex-viciada não tinha nenhuma chance de encontrar um trabalho interessante. A propósito, meu certificado de conclusão de escolaridade era excelente. Mas nada de aprendizado. Deram-me um emprego temporário em virtude de uma lei destinada a impedir os jovens desempregados de andar à toa pelas ruas. Havia quase um ano que não me pecava mais. Sabia, é claro, que era preciso muitos anos para ficar totalmente desintoxicada. Por enquanto, aquilo não me causava grandes problemas. À noite, quando nos encontrávamos, todos os rapazes e meninas da turma, em volta de um cachimbo de maconha e de uma garrafa de vinho tinto, os problemas diários eram esquecidos. Falávamos dos livros que acabáramos de ler. Nós nos interessávamos pela magia negra, pela parapsicologia e pelo budismo. Andávamos em busca de pessoas ligadas a uma boa viagem na esperança de que elas nos ensinassem algo, porque nós estivemos em viagem sem graça. Uma das meninas da turma, uma aluna de enfermagem, trouxe pílulas. Durante certo tempo, retornei ao Valium. Não toquei em LSD, pois tinha muito medo de fazer uma má viagem. Os outros, no geral, foram bem. Em nosso vilarejo não víamos pessoas baratinadas com drogas pesadas. Se alguém quisesse, que fosse voar em Hamburgo. Também não havia fornecedor de heroína, o que tornava as coisas mais difíceis que em Berlim, Hamburgo ou mesmo Norderstedt. Mas, se quiséssemos, de fato, não era difícil achar. Os caras tinham contato. Às vezes fornecedores passavam pelo pedaço com um bom sortimento. Bastava pedir qualquer coisa para voar e eles respondiam: o que você quer? Valium, Valeron, maconha, LSD,
Cocaína, heroína? Em nossa turma, todo mundo pensava ser capaz de se controlar, de não se arriscar a ficar dependente da droga. Em todo caso, a situação era diferente em muitos pontos do que era há 3 ou 4 anos, no conjunto Gropius. Se a droga nos dava certa liberdade, ela não era absolutamente a mesma coisa. Não tínhamos necessidade do sound, de música atordoante. As cintilações dos luminosos da Kurfürstendamm não tinham nenhum charme para os nossos olhos. Todos os fins de semana, partíamos para a aventura no Schleswig-Holstein. Deixávamos o carro em qualquer lugar e continuávamos a pé até que encontrávamos um lugar super legal. Passeávamos constantemente no pântano, onde estávamos certos de não encontrar ninguém. Mas o mais fantástico era a nossa pedreira de gesso. Um buraco gigantesco no meio da mata. Quase 1 quilômetro de comprimento sobre 200 de largura e cerca de 100 metros de profundidade. Paredes verticais. Embaixo, no fundo, era agradável, não havia vento. E nasciam plantas que não víamos em nenhuma outra parte. Este Vale das Maravilhas era cortado por riachos cristalinos, cascatas brotavam da muralha. A água escura enferrujava as rochas brancas. O chão estava coberto de pedaços de pedra branca que pareciam ossos de animais pré-históricos, e olhe lá se não eram verdadeiros ossos de mamute. Essas escavadoras gigantescas, e os tapetes rolantes que faziam durante toda a semana uma confusão geral, pareciam, no domingo, imóveis e silenciosos há séculos. O gesso os vestira de branco. Estávamos absolutamente sós. Separados do mundo exterior por abruptas muralhas brancas. Nenhum barulho chegava até nós. Não ouvíamos nenhum barulho a não ser o das cascatas. Decidimos comprar a pedreira no dia em que ela não estivesse mais sendo explorada. Nós nos instalaríamos no fundo. Construiríamos cabanas, plantaríamos um imenso jardim, criaríamos animais. E dinamitaríamos o único caminho que leva à superfície. De qualquer forma, não tínhamos nenhuma vontade de voltar lá para cima. Leia o adendo no final do livro.